Olá, olá, gente boa desse canal. Então, estamos aqui para mais uma jogada, mais uma abertura, mais uma leitura. Há vários nomes que se usam para esse deitar cartas, jogar cartas, colocar as cartas, praticar as cartas, leitura de cartas, jogada de cartas, e assim vai por diante. Há quem prefira uma em detrimento das outras, mas dá na mesma? Então, assim, da mesma forma o nome, se é tarotista, tarólogo, cartomante, cartomantista, e assim vão vários outros, né? Enfim, são nominalizações. A mesma prática, daquele que sabe ler, através de um conjunto de cartas, uma informação que parece tão particular e tão única, mas que pode ser dividida com alguém. Eu costumo dizer que ler tarô é a sua capacidade de olhar as pedrinhas do caminho, aquelas que brilham e cintilam, e que não são visíveis a olho nu. Por isso mesmo, o tarot está sempre conectado com a magia, com o mágico, com o universo insondável, com aquilo que é prática de malucos ou de videntes ou daqueles que tenham dons especiais. Mesmo que tenham tentado me dizer ao longo de uma vida toda de que eu tenho dons especiais, eu confesso que pode ser que sim e pode ser que não. Pode ser que simplesmente sejam habilidades, sensibilidades, percepções e uma grande capacidade linguística de lidar com signos, símbolos, colocados juntos ou separados e formar frases. Mais do que isso, eu me considero uma excelente contadora de histórias. Então, de qualquer forma, eu acho que esses são, se não os principais, os mais úteis predicados que você precisa para fazer uma leitura de tarot. Bom, bora para os 365, que eu já enrolei aqui nesse começo de história. Vou primeiro, então, colocar para vocês a apresentação, só para vocês poderem copiar, e no diário de bordo, como é que é a leitura de hoje, e depois a gente vai para a mesa, que é para experimentar de vez como é que funciona essa nova abertura. Bora lá? Então, vamos retomar daqui algumas pequenas coisas. Primeiro, que a gente está no 365, abertura de tarô, comigo, Fernanda Vidigal. Isso, que eu acho que hoje eu esqueci de falar, né? Que eu tô aqui do meu canal, falando com vocês. Acho que hoje eu esqueci de falar quem sou, puxa vida. Bora lá. A gente está na abertura 13. A gente está fechando a segunda semana de aberturas. A nossa semana começou às terças e vai continuar sendo assim, uma semana de terça a terça. Porque é um pouquinho mais alerta, a gente começa com a energia de terça-feira, ou de Marte, e a gente encerra com ela. Não, a gente encerra com a energia da Lua nas segundas-feiras. Então, as nossas semanas são de terça a segunda. Combinado? Tá bom. Então, vamos tocar para diante, porque hoje a gente vai fazer um jogo de decisão, ou de tomar decisão, de ponderação, e que eu resolvi apelidar de cardio. Daqui para frente, eu realmente vou apelidar e nem vou falar, né? Vou falar depois o que é, já vou pôr nominho, que eu já vi que o nome pega, o nome ajuda, o nome memoriza, o nome é bacana. Mas se você quiser criar seu próprio nome para qualquer uma das jogadas, fica à vontade, né? Você pode fazer as suas alterações, pôr uma carta a mais, uma a menos, fique muito livre para poder compor a sua própria história e o seu próprio caminho nos 365 aberturas de tarô. Então, assim, eu considero cardio porque eu estou incluindo uma carta para falar do que aqui dentro do meu coração vai cair bem para essa decisão. Então, assim, é quando a gente traz a decisão para dentro, já ponderei tudo do lado de fora, e aí eu trazer para dentro, para ponderar mesmo e decidir de um jeito centrado, com mais certeza, né, com tranquilidade. Então, veja, é uma abertura em cruz com 100. 5 cartas. Eu vou usar os arcanos maiores e posso usar os arcanos menores de duas formas. Ou eu misturo todos eles e vejo em cada lugar o que cada um quis contar, ou simplesmente eu elejo um naipe para poder conversar sobre um assunto específico.
Como assim? Uai, eu quero falar de dinheiro, eu quero falar de fatura, cobrança, coisas bem materiais, contas a pagar, né? Situações materiais ou até de saúde. Eu vou usar um naipe de ouros. Não, eu quero saber coisas intelectuais, concursos, provas, minha cabeça, minhas ideias, meu livro, minha comunicação, meu marketing pessoal, naipe de espada. Eu quero saber do meu amor, eu quero saber dos meus sentimentos, da minha emoção, do que eu sinto que é bom, do que eu não sinto que é bom, naipe de taças. Eu quero saber qual é a posição que eu tenho que tomar, qual é a vibração que eu tenho que eleger, né? Que tipo de posicionamento eu devo tomar, né? Quais são as minhas forças? Paus. E muitas vezes Paus hoje fala bastante de questões profissionais, quando fala do escalonamento profissional, da subida ou descida profissional, né? Do que você está caminhando profissionalmente. Às vezes você é um liberal, às vezes está dentro de uma grande empresa. Aí Paus pode ser bem mais interessante do que Ouros, para dar uma olhada na carreira, né? Bem mais interessante. Bom, a primeira posição, então, a carta um, vocês vão perceber que a gente vai fazer um olé, como se fosse fazer um redondinho, né? A gente começa um, dois, três, quatro e fecha no cinco no centro. A primeira carta é o que o assunto e quem o representa no positivo e no negativo. Então, aqui eu vou conversar um pouco. Eu vou bater um papo com o livro, eu vou bater um papo com a apostila, eu vou bater um papo com o arcano, porque ele está me mostrando a situação que eu trouxe para esse jogo, para essa abertura. A segunda carta, ainda mais por isso que ela está bem lá embaixo, ela é o ponto fraco, o que menos vai ajudar, o lugar ruim dessa questão que eu trouxe, o lugar difícil, logo depois é uma posição negativa. O terceiro lugar é a força dessa questão. Lugar esplendoroso, lugar bonito, lugar brilhante, o que tem de bom, o que vale a pena, não importando que arcano que apareça por aqui. Na posição 4, lá no alto, no topo dessa abertura, aqui a gente tem a decisão que tudo e todos acham óbvia e é a mais forte de acontecer. Então, o que é isso, Fernando? Né? Nos meus livros antigos consta assim, né? O que o mundo externo está dizendo, o que os outros dizem. Né? Então, tem a ver com aquilo que muitas vezes bate no senso comum. Se você apresentar essa questão para um grupo de pessoas, sua família, seu entorno, possivelmente você já imagina qual é o veredito, qual é o julgamento, qual é a avaliação, não é? Por conhecer o grupo. Então, assim, na tua cabeça, pensando justamente que eu vou jogar essa questão para a família, essa família, esse grupo, essas pessoas diriam o quê dessa questão que eu estou trazendo? E como última, a verdadeira, centrada, respirada e tranquila resposta para o meu coração. O que tem de melhor mesmo para eu decidir? Qual é a melhor decisão? Qual é a decisão mais ponderada e melhor que eu tenho para ter sobre este assunto? Então, pensa primeiro de tudo, aí no seu cantinho, qual é o assunto que você quer trazer. Seja uma tomada de decisão, pode ser uma escolha, pode ser uma escolha de algo que eu vou comprar, fazer, dizer, não é? Pode ser também questões relacionais, já que eu quero saber se eu converso ou não converso, se eu puxo uma DR, não puxo, né? Veja bem, primeiro, qual é o tópico que aqui está em aberto, né? Você está trazendo algo para uma tomada de decisão, para uma escolha. Faça com carinho e com calma. Combinado? Então, vamos seguir para a mesa. Bom, aqui na mesa, a gente vai fazer algumas apresentações, porque andaram me perguntando e acho que eu não apresentei. Então, esse aqui, querendo ou não, eu estou deixando um pouco de lado, porque as cartas são grandes, e aí o meu espaço de mesa, para ficar bem claro para vocês, nem sempre vai ser bom em tiradas, aberturas ou jogadas grandes. O que eu tenho aqui? O baralho do Carlos Godo, da editora Pensamento. Né? São cartas grandes, boas, grossas, poderosas,
não é? E é um tarô de Marselha. Hoje a gente, não sei, acho que eu vou deixar ele aqui no cantinho. Se eu precisar, eu apelo. Trouxe aquele que todo mundo tem perguntado, mas é um baralho mini de Marselha, também do Lois Carabeu, é um pequenininho de bolso, bem legal. Esse continua sendo o meu queridinho para toda essa caminhada, porque ele cabe muito bem aqui no entorno. Trouxe também a Teen Witch Tarot, né, que é o tarô das bruxas adolescentes. Lembrando, por favor, que eu acho ele uma delícia e até muito legal de trabalhar com os arcanos maiores, mas ele tem uma configuração dos menores que você teria que fazer uma boa tradução, uma boa compreensão com o livreto e tudo o mais, porque ele envereda por umas outras verdades, as quatro luas, as quatro deusas, enfim. Aí entra por uma consideração bem vicana, bem das bruxas, e que por isso mesmo eu normalmente acabo deixando os menores meio que em descanso, para não me confundir, dois, porque muitas vezes também quem está assistindo não compreende, tem algumas imagens que podem deixar um pouco de dúvida, então o grande tudo bem, dá para encarar, né? Mesmo tendo algumas eu diria assim, licenças poéticas, né? Por exemplo, essa aqui é o arcano da estrela, certo? Você vai se tocar aqui da estrela por conta das estrelas atrás, mas tem algumas questões que foram modificadas um pouquinho, certo? Esse é o problema do tarô com alguma temática, os tarôs temáticos. Eles trazem um pouco do tema, não é que o deck se propõe a apresentar. Nem sempre isso é totalmente bacana. Para quem está começando, não recomendo. Para quem é velho na praia, tá tranquilo, né? Enfrentar baralhos novos é até um jeito de aprender novas perspectivas de cada arcano. Acho que alguém me perguntou, eu não sei nem se é no grupo do WhatsApp ou aqui, mas já fica a apresentação do Morgan Greer, que eu também utilizei, né, numa abertura e pretendo utilizar aqui um pouco hoje. Ele é um tamanho médio. Veja que ele fica entre, não é? Ele fica entre o mini e ele é um pouquinho maior. Sabe que é um tamanho que eu também acho bem joia, bem gostoso de lidar, certo? Papel de baralho de jogo, papel de baralho de jogo, papel de baralho de jogo, aonde as nossas cartas ficam no meu manuseio, isso é uma coisa muito pessoal, um pouco a desejar. É que não é baralho de jogo, é papel de gráfica, papel caro, papel bacana, né? Que a gente tem que também elogiar, porque é o universo no Brasil que a gente consegue imprimir os baralhos e tê-los para nós. Então, não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma observação do mercado, né? No sentido do que a gente tem à disposição para fazer baralho no Brasil, gráfica e papéis para gráfica. O que a gente tem? Estados Unidos e Europa. Papel, e às vezes não é bem papel, mas enfim, né? São indústrias de baralho de jogo. E aí tem uma outra pegada, bem diferente. Mas isso é de cada um, é o gosto de cada um, tá tudo certo. Vamos lá para a abertura? Então, eu preciso pensar em um tópico. Fernanda, você pensou em alguma coisa aí? Pensei, né? Pensei em algo que eu preciso tomar uma decisão. Então, pode ser bem interessante eu colocar isso na cabeça, na pauta do meu caderninho. Olha o caderninho aqui, ó, gente. Aqui é o caderninho, né? Põe no caderninho, guardo com carinho. E vamos começar, porque teve uma outra aluna que me perguntou o seguinte: Fernanda, quando é que eu uso mais de um baralho de tarô? Uai, quando eu vou ter mais de uma pergunta, quando você sabe que o cliente vai fazer a primeira pergunta, a segunda pergunta, terceira pergunta, ou você mesmo, eu ainda vou apresentar isso aqui, né? Por quê? Porque é muito mais interessante, tanto para mim, para o meu, eu falo que para o meu Santomé e para o Santomé do outro, né? Eu abrir um deck e escolher uma carta e ter surpreendentemente a coincidência de abrir o segundo e puxar a mesma carta, e surpreendentemente eu embaralhar o terceiro e tirar a mesma carta. Puxa, Fernanda, já passou por isso? Já? É comum? Não.
Mas sabe o que acontece bastante quando a pessoa está teimando ou querendo bater na mesma tecla, no mesmo assunto, porque ela deseja uma coisa de determinada forma e os arcanos mostram de outra? Pois é, de vez em quando é uma teimosia do baralho, tá? O baralho não muda de time, não muda de ideia, certo? Então, por isso, hoje a gente vai poder trabalhar com esse mediano. Eu acho que ele tem uma visibilidade boa na mesa e não ocupa tanto espaço. E aí a gente pode estar fazendo a nossa abertura de hoje. Todo mundo copiou aí? Então vamos lá, a gente vai estar fazendo as nossas mexidas, que podem ser na mão, pode ser como se faz para jogo, que eu evito para não abrir a carta. Se você não tiver muito jeitão, você vai acabar abrindo umas orelhas nas cartas, não é? Ou então daquele jeitão bom, aqui está com uma mesinha boa, vem aqui, mexo, já que sou eu comigo, né? Tem achado legal fazer assim? Sou eu comigo, e aí eu não preciso nem me preocupar, né? Eu posso puxar para a questão que eu quero olhar, que eu preciso tomar uma decisão, e vamos lá, decisão está representada aqui. Aí, o que essa decisão, essa questão que eu estou trazendo tem de ruim, né? Ou tem de fraqueza, onde ela fica bem negativa, ela não traz o que eu acho. Onde ela é bem bacana, ela é esplendorosa, essa decisão, esse assunto que eu trouxe é esplendoroso aqui, na terceira carta. E todo mundo, se eu perguntar, vai achar que é isso. Mas para o meu coração, para a minha alma, para o meu ser integral, aqui. Quando eu faço esse tipo de embaralhamento, onde a carta não tem começo, nem meio, nem fim, está jogada na mesa, eu até posso, de verdade, olhar para cartas invertidas. Mas eu só vou olhar para cartas invertidas se eu não tiver no meu jogo nenhuma casa ou posicionamento que fale exclusivamente do negativo. Se eu tenho uma abertura, eu tenho que ser fiel a ela. Se a abertura me põe o tudo de bom e de ruim, a visibilidade na um, a negativa ou a fraqueza na 2, a positiva e o que há de bacana na 3, o que o mundo acha, quer dizer, a energia mais externa na 4, e o que de verdade fica bem para mim, né, com relação a este assunto na quinta posição. Então, sim, há momentos onde é possível trabalhar com as cartas invertidas e a gente vai explorar isso com o caminhar da carruagem, tá? Nada é do tipo, eu não uso cartas invertidas. É quase não. Eu uso na posição de jogo. Eu gosto demais de ter um mapa e de ter um jogo para abrir e para me organizar. Então, eu não fico viajando no alheio ou aleatório ou possível que dá para fazer aqui com as cartas soltas. Bom, vocês vão notar, esse baralho aqui é um Rider-Waite-Smith de base. Ele não é um de Marselha. E isso significa que hoje, pela primeira vez, eu vou estar abrindo um tipo Rider-Waite-Smith, apesar do design não ser, mas está baseado em, e também vou estar abrindo os menores do tipo misturados, e seja o que Deus quiser. Bora lá. Então, o que que a gente tem? Olha, o meu assunto fala de uma questão do Papa. Então, assim, se eu tiver o conhecimento, se eu usar as chaves corretas, se eu acho que isso vai, que isso que eu estou tentando escolher, né? Se vale a pena fazer uma compra de uma determinada coisa ou não. O Papa é uma carta assertiva, falando que no lado positivo vai combinar ou vai dar certo, vai trazer o esperado para o entendimento e para o raciocínio, é uma posição daquele que sabe mais e quer trazer um pouco mais, né? Mas tem um lado ruim. Eu posso ficar um pouco presa numa certa tradição, eu posso ficar um pouco presa em algumas questões. Não é imprescindível, né? O que eu estou tentando trazer para mim é bacana, sim, pode ser uma bênção, acho que ajuda para caramba. E como eu trouxe para uma posição medial uma carta positiva na sua maior parte das vezes, aqui eu tenho muito mais um sim do que um não.
Ah, porque essa é uma outra conversa que também sempre está na minha cachola. Que carta é do tipo sim, assertiva, neutra positiva ou neutra negativa, e que carta não? E eu tenho um vídeo falando das aberturas de sim e não, tá? Basta lá dar uma olhadinha. Pois eu vou ver se eu coloco aqui no link. Embaixo ou em cima deve aparecer. Bom, a fraqueza. Ó, veio até invertido. Olha que bonitinha. Falei que não podia, mas como eu estava jogando daquele jeito solto, o que que eu tenho aqui? A imperatriz, que quando está invertida, minimamente a gente pode falar de falta de grana, de que não é tão próspero, de que não traz muita prosperidade, que pode ser a mania de compra ou a mania de achar que tem que ser bonito, perfeito, incrível, né? Coisas tipicamente da imperatriz, de estar preocupada em ter uma performance, um layout, um status, e isso não vai rolar. Então, o impacto que talvez eu esteja pensando na compra, a pergunta é se isso é intelectualmente correto, se é funcional, se funciona para o que eu estou querendo, e a Imperatriz já me garante que nem tão fashion assim é, talvez não seja tudo isso, nem traga grandes teretetês, esse talvez não seja o olhar. Muito bem, eu vou até deixar ela invertidinha, porque aqui é a posição da carta invertida. Por que que eu falo da carta invertida? Em quase toda a literatura do tarô, acostumou-se a ter, em quase todos os primeiros livros, nas literaturas mais antigas, e aí depois isso se perpetuou, sabe Deus por quê? De que quando uma carta sai invertida, então é o lado oposto que eu tenho que olhar, não é o lado luminoso do arcano, é o lado da sombra do arcano, o lado negativo, não é o lado positivo, é o lado negativo. Eu prefiro, particularmente, olhar para isso pelos posicionamentos das aberturas. Então, aqui é o lugar para colocar ela invertida e dizer, pois é uma imperatriz sem reino, é uma imperatriz sem status, isso não vai trazer status, reino, prosperidade, melhoria, vai trazer nada. Talvez sejam puramente, né, frescuras ou questões minhas, e que eu tenho que dar uma olhadinha nisso, pensar melhor, tá? Então, assim, esse é o lado positivo, esse é o lado negativo. As cartas invertidas da literatura falam do lado negativo, da abordagem negativa do arcano, e aqui eu vou manter, então, só para que todo mundo entenda. O que que tem de valoroso, valoroso, bacana, show de bola? Talvez alguma coisa espiritual, talvez alguma coisa intuitiva, talvez alguma coisa mágica, talvez alguma coisa nenhuma. Então, por quê? Porque aqui podia ter carta bem melhor para dar valor para o que eu estou afim de fazer. Mas o que me sai é uma lua. Lua quer me dizer o melhor que pode ter dessa decisão que eu achei que eu ia fazer, comprar e tal, é uma compra, tá, gente? Eu falei que não, vou fazer uma compra, a Lua, dizendo que eu vou ficar uivando junto com o lobo, junto com o cão, né? Vou ficar chorando, choramingando, que talvez realmente não traga nenhum tipo de benesse. Talvez um sonho, uma ilusão, uma coisa meio lúdica, não é? Tá no mundo dos sonhos, mas de verdade, talvez nada traga. Então, não tem tanta força assim essa aquisição, né? Por isso que saiu um papa e diz assim: então, você já conversou com o contador, você já conversou com o advogado, você já conversou com alguém mais velho, você já conversou com alguém que sabe melhor sobre esse assunto, né? Vamos supor que você está comprando um carro, Fernando. Então, você já conversou com quem sabe sobre isso? De verdade, eu já diria, pois é, parece que não. Né? Parece que, inclusive, nem vai me trazer aquilo de bom. Então, já vou pôr as barbinhas de molho. Lascou-se, gente boa, que eu não vou fazer esse trem mesmo. Não, olha, a compra vai esperar um bocadão, essa não vai rolar. Por quê? Porque não tem dinheiro, porque não traz dinheiro, porque não é momento. Imagina, para que que você vai fazer isso? Ai, que perda de tempo, dinheiro e do fazer, né? Que sacrifício, não sacrifica. Isso é o que todo mundo diria ou dirá, se eu, por um acaso, compartilhar a minha querência. Olha que roubada que estou eu.
né? É uma briga de mim comigo. E essa é uma das máximas que eu considero o tarô algo muito inteligente e, ao mesmo tempo, muito intrigante. Vocês não têm noção do quanto já estava a compra quase que no talo de ser feita, assim, aqui pronta, né? Vamos lá, vamos fechar o negócio. Pois é, pois é. Aqui já estou pondo as barbinhas de molho, vou dar uma segurada, vou dar uma ponderada, não é? Porque no sentido meio que base, né? O que que traz de bacanérrimo e o que que todo mundo acha está indo meio de mal a pior, não é? Não sei, não estou mais com toda essa segurança. Mas como o meu coração é corajoso, ousado, né, e tremendamente determinado sobre determinadas coisas, e se eu me apaixonei por aquilo que eu estou pensando em adquirir, eu posso até atrasar, eu posso até ponderar, eu posso até aguardar um pouco mais. Podem chamar de frescura, a minha imperatriz aqui. Podem chamar de frescura, bobagem, para quê? Né? Aqui em cima, então, dizendo que, nossa, para quê? Que bobagem, ai, perda de dinheiro, perda de tempo, que sacrifício, precisa disso não. Mas, assim, meu coração está muito, muito, muito encorajado, muito voltado, com muita vontade de que isso se realize, sim. Então, se eu trouxer para dentro do meu coração, eu vou fazer como eu organizei. Ai, Fernanda, mas e aí? Você vai fazer exatamente? Não. Não, olhando para esse panorama, eu acho que eu posso olhar a minha compra e ser um pouco mais pé no chão. Eu acho que eu posso fazer uma escala de repente, nem tudo agora, pode ser uma parte agora, uma parte depois. Então, assim, eu posso repensar o encaminhamento dessa decisão. Mas lá dentro do meu coração tem algo que diz sim fervorosamente. O próprio assunto é positivo, ele não traz nada de muito negativo. Isso é uma bobagem, talvez, né? Uma bobagem social ou de status, né? Uma coisa do tipo como fazer as unhas ou pentear o cabelo, né? Uma coisa de vaidade de Dona Imperatriz. Não traz muita coisa incrível, então não tem algo esplendoroso que não seja místico, de sonho ou do mundo lá, né? Da psique ou do meu inconsciente. Em termos do que as pessoas vão valorar ou não à minha volta, acho que não vão valorar nada, ninguém vai nem reparar, bem da verdade, mas meu coração está dizendo que sim. Uma das coisas importantes é quando uma vontade é de um jeito, uma pergunta é de um jeito, e a resposta é de outro, para, reflete, pondera, põe um pé atrás e diz: bom, amanhã é um outro dia, nada de verdade desaparece do mercado. Essa compra em específico vai aguardar, porque eu acho que eu preciso ponderar sobre ela e fazê-la de um jeito diferente. Né? Basicamente, é o pedido dessas 5 cartas correlacionadas. Então, agora vamos ver com os menores. Então, a primeira cartinha que eu abri aqui, que é dos arcanos menores, do Morgan Greer, que segue o Rider-Waite-Smith, e que com isso traz imagens em cada um dos arcanos menores. Esse arcano menor sempre fala, o 4 de espadas, que é o momento de aguardar, de aquietar a mente, de silenciar um pouco. Então, veja, mesmo que eu esteja com algum tipo de querência como professora, ou como educadora, ou como figura que sou, né? Aqui está pedindo, ó, silencia um pouco, acalma. Esse assunto que você está trazendo para a decisão pode esperar, né? Então, primeira denúncia também no menor, dizendo sobre aguardar um pouco. Na carta de posição de fraqueza, de o que há de fraqueza nessa resolução ou decisão que eu quero tomar, sai o 5 de paus. Como todos os 5, já é uma carta que diz: olha, bem, sabe, não tem muita energia, né? Metade da energia está sim, metade da energia está não.
talvez um pouco de bloqueio de vontade, um bloqueio de energia, a controvérsia sobre o que você está querendo fazer, né? Então, assim, talvez a vontade precise ser observada. Ela não tem muita vontade, essa decisão. Quando a gente vem aqui para o que tem de bacana, que vem a Lua, além da Lua vem o Seis de Espadas, que diz, você não pode esperar só mais um pouquinho? Porque assim, vai ter uma recuperação nesse assunto. Esse assunto vai dar um passo adiante e pode melhorar. Mas talvez não exatamente agora. Você está numa travessia. Aguarda bem, deixa chegar lá do outro lado da margem, né? Também é um pedido de pensa um pouco, acalma um pouco, sossega um pouco. Aqui em cima, junto, que a luz está atrapalhando, né, um pouco, junto com o meu querido dependurado, então, que seria a posição que fala o que todo mundo pensa sobre o que eu estou pensando, um rei de taças, dizendo: olha, sabe, tem momentos na vida que é melhor a alegria, a diversão, um bom abraço, um bom beijo. Sério que você vai se comprometer com isso? Então, avalie bem quais são seus gostos e as suas vontades, né? Pondere bem se esse é realmente o melhor lugar. Você é dona das suas vontades, diria ele mesmo, e dos seus sentimentos. Mas pensa, veja se isso é realmente valoroso, querido para você. É a única carta de taças, ó, espadas, né? Duas, uma de paus, uma de taças, uma de emoções aqui. E para finalizar, que eu achei bastante justo, né? O carro dizendo: olha, se é um assunto que exige uma oportunidade, um senso de oportunidade, faça, mas faça com aquilo que você tem na mão. Então, assim, não pegue empréstimo, não compre mais, sabe assim, dá um passo maior que a perna que você não pode dar, porque é um dois de ouros, é um toma lá da cá, né? Tenho, pago e ponto. Não queira aumentar, tipo, não adianta querer usar cartão longo prazo, não se endivida. Lida com o teu budget, lida com o teu orçamento, com aquilo que você tem na tua mão visível entre entradas e saídas dois de ouros. Então, assim, esse é um jeito da gente mostrar que também é possível, de alguma forma, tirar minha temperança aqui, que ela está no rebrilho, né, gente? Nossa Senhora, rebrilho danado aqui dos meus holofotes. Então, querendo, né, um jeito de você trazer os menores, se você já domina os menores, eles complementam. Quando a gente faz dessa forma, em que os menores complementam, falam mais alguma coisa naquele assunto, que quem está presidindo é o arcano maior, a gente está no método europeu. Combinado? Então, chegamos ao fim de mais uma leitura. E é isso, minha gente. É com isso que eu estou concluindo essa leitura que eu apelidei de cardio, não é? De ponderamentos com relação a um assunto, de você bater um papo com os arcanos, né? Lembrem disso, a gente conversa com as cartas, a gente conversa como se estivesse fazendo uma ponderação mesmo, prós, contras, bom, mal, serve, não serve. Puxa, deixa eu rever, deixa eu me reorientar. Gratidão por você que caminhou comigo essa segunda semana, e agora a gente está na terceira semana. Abriremos na terça-feira, isso. A gente abre toda terça-feira, fecha toda segunda-feira. Então, a gente vai estar abrindo amanhã, né, a terceira semana, onde a gente vai ter a abertura de lua cheia, que a gente está em lua cheia, né? E vai ser bem legal. Eu gostei dessa abertura, achei interessante. Aí depois a gente tem a abertura do bicho-papão. O que é o bicho-papão? É quando dá medo, né? Quando a gente tem medo de lá fora. Me lembrou também Monstros S.A. Vou achar uma para o Monstros S.A. A terceira vai ser a de tendências, porque muitas vezes a gente quer fazer um negócio, quer ir para um lugar e tal, e qual é a tendência do momento, qual é a moda do momento. Deu erro. E agora? A famosa história, então, fiz um negócio, deu erro, e agora? Faço o quê? A dietética. Eu achei ela muito bonitinha, porque todo começo de ano a gente se propõe a perder peso, fazer dieta e uma série de questões para tomar melhor conta do corpinho da gente. E aí as perguntas que podem ser alencadas nessa abertura, quem sabe te ajudem
a fazer uma programação melhor de começo de ano no sentido dietético, de dietas. Nosso amor, que eu tenho que trouxe uma do nosso amor, né? Eu e você, nós dois, como é que estamos? Para onde vamos? O que que vamos fazer de bom juntos? E uma para fechar essa terceira semana é eu no topo. Eu coloco a minha pessoa em pauta e tudo aquilo que está em correlação comigo, certo? Então, lá vamos nós para mais uma semana de 365 aberturas de tarô. Então, a gente vai estar concluindo essa semana, foi muito legal. Agradeço demais você que tem acompanhado, que está aí dizendo que tá curtindo muito, está me dando gás para eu continuar, para eu tocar adiante. Muita gente achando, né, que louco, nossa, sério, 365 dias de abertura de tarô, você vai dar conta? Se eu vou dar conta, eu não sei. Se eu continuar viva, é claro que eu estarei aqui. E espero que você esteja aí do outro lado também. Então não esquece de dar uma compartilhada, de trocar ideias, de fazer comentários, dar o seu feedback, né, fazer perguntas, tudo isso ajuda um colosso a eu estar melhorando o canal e essa jornada, com certeza. Forte abraço e que a gente possa se ver o quanto antes amanhã para a próxima jogada.